5 versos. É muito proposital essa palavra. Estamos a findar o ano, então eu acredito que essa palavra ela se encaixa muito bem para esses últimos dias que estamos vivendo antes de passarmos por ano vindouro, porque eu acredito que antes da virada do ano, o Senhor tem uma surpresa para fazer para nós, em nós e através de nós. Porque a maturidade espiritual, que eu quero tratar aqui rapidamente, quando eu atinjo, pastora Angélica, a maturidade espiritual, eu consigo me desprender justamente daquilo que vamos ler aqui agora, que o apóstolo Paulo, ele muito sabiamente referenda aos irmãos que estão em Filipe, que estão em Filipenses. E eu quero dizer que a maturidade espiritual, escute isso aqui, quantos me ouvem, diga amém. Deixa nada roubar a tua atenção. Deixa nada roubar a tua atenção. Quantos me ouvem, diga amém. A maturidade espiritual, ela não está atrelada ao tempo de igreja que eu tenho. Mas a maturidade espiritual, ela está atrelada ao coração ensinável que eu tenho. Eu vou repetir isso aqui. A maturidade espiritual, ela não está atrelada ao tempo de igreja, de ministério que eu tenho, mas está atrelada ao coração ensinável que eu tenho. Por que eu preciso ter um coração ensinável, pastor? Porque nós não somos dono da verdade. Nós precisamos todos os dias atingirmos a maturidade espiritual. Pastor, vamos se tornar perfeitos? Não, mas você vai buscar esta maturidade. E com essa busca da maturidade, você vai se aperfeiçoando no Senhor. Para que nós possamos executar a obra do bom mestre com muita sabedoria, com muita galhardia e sendo fiel àquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque todos nós aqui, induvidosamente, como diz o nosso pastor, induvidosamente, nós temos um chamado a cumprir. E como é que eu tenho que cumprir o meu chamado, pastor? É quando eu me coloco à disposição para fazer a obra de quem me vocacionou. Ah, pastor, então quer dizer que eu não sou uma obra do acaso? Não, você nasceu com um propósito. Mas pastor, eu já ouço isso há 1000 anos. Mas você precisa todos os dias, eu também me incluo, precisamos nos lembrar todos os dias para que nós fomos chamados, o porquê que nós fomos chamados e o que vai resultar no nosso chamado. Então, mas aí, pastor, o que tem a ver então esse texto de chamado, de esquecer das coisas que vamos ler aqui agora, com maturidade? Porque tudo isso vai convergir. Então vamos lá, vamos ler. Vamos lá, a igreja vai ler e eu vou ler o próximo. 1, 2, 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Verso 14, a igreja. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Verso 16 da igreja. Não, vamos lá, vamos respeitar ali a vírgulazinha ali. Vamos lá, 1, 2, 3. Vamos lá.
Autoridade espiritual, um chamado à formação, à obediência e ao governo de Deus. Eu disse isso aqui já. Maturidade espiritual não nasce do tempo de igreja, mas nasce com um coração ensinável e que escolhe a obedecer. A maturidade espiritual, ela está ligada à honra. A maturidade espiritual, ela está ligada à honra, ela está ligada ao caráter e à postura diante da autoridade espiritual. O que eu quero rapidamente pensar com os irmãos aqui esta noite é que toda esta engrenagem espiritual de esquecer das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu executo aquilo que Deus me chamou para executar, eu honro a quem eu devo honrar, eu me submeto à autoridade que eu tenho que me submeter. Tudo isso vai convergir para o nosso amadurecimento espiritual. Mas pastor, estamos no final do ano, era mais fácil uma palavra que falasse de bênção, de chave, mas o que adianta as chaves na nossa mão se nós não temos a maturidade para darmos gerência à chave que Deus vai nos entregar? Então, muito mais do que as chaves que Deus vem liberando para nós ao longo desse ano, é nós termos a maturidade para lidar com as bênçãos que Deus vai nos entregar ainda neste ano de 2025. Deus não quer que eu e você passemos para o outro ano sem atingirmos uma maturidade. Então, o apóstolo Paulo, ele está aqui dizendo o seguinte: irmão, eu não julgo que eu tenho recebido, mas uma coisa eu faço, para conquistar aquilo que também fui conquistado por Jesus Cristo. Olha só que interessante, Jesus nos conquistou, amém? Não, Jesus nos conquistou, amém? Então você está comissionado, nós estamos comissionados a conquistarmos aquilo que Deus já preparou fresquinho para nós. Mas, meu irmão, minha irmã, eu me encaixo nessa palavra também. Nós precisamos ter discernimento de maturidade para lidarmos com aquilo que Deus vai nos entregar. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Quando algo sai do seu controle, você perde a gana de continuar naquilo que você outrora estava fazendo, porque você se frustrou. Isso faz parte do amadurecimento, porque eu não posso entregar os pontos quando algo difícil vem sobre a minha vida. Pelo contrário, eu tenho que pegar aquilo que aconteceu de errado para que eu torne aquilo em oportunidade, para que eu continue seguindo aquilo que Deus me chamou para fazer. Veja que Paulo está dizendo isso aqui. Ele não vai parar enquanto ele não conquistar aquilo que Deus o chamou para conquistar. Então, a maturidade espiritual, irmãos, ela vai interligar muita coisa na nossa vida. A maturidade espiritual, ela vai, para nós que somos líderes também, que aqui estamos, para você que vai se tornar um líder, a maturidade espiritual, ela vai esbarrar justamente nas nossas atitudes, mediante a adversidade que nós estamos enfrentando. Nós não podemos entregar os pontos. Nós não podemos entregar de mão beijada para Satanás, porque é isso que ele quer, é que nós venhamos a nos esfriar, a nos deparar com a situação negativa, com a situação ruim, e com isso a gente não tenha mais força para continuar. Pastor, chegou o final do ano, quem fez, fez, quem não fez, não faz mais. Ei, você, nós estamos como Paulo. Nós vamos continuar a nossa marcha para conquistarmos a maturidade que Deus espera que nós venhamos a adquirir. A maturidade aqui, não estou falando
para dar cascudo na sua cabecinha aí, não. Estou aqui dando um cascudo, não. É para que nós venhamos a dar valor àquilo que Deus vai entregar para nós. Porque eu sempre ouvi, e eu repito aqui para os irmãos: tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. Repita: tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. Aí por que vai fácil? Por falta de maturidade nossa para lidar com aquilo que chegou às nossas mãos. Então, meu irmão, minha irmã, aquilo que Deus vai entregar nas suas mãos, ainda neste ano de 2025, vem com uma coisa chamada maturidade. Por quê, pastor? Para que você não perca aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Porque senão a bênção vem e ela se torna maldição. Por quê? Porque eu e você não soubemos administrar aquilo que Deus entregou para nós. Aí a gente vai reclamar com Deus: mas Senhor, por que eu recebi e logo depois eu estou no aperto? Porque faltou maturidade nossa para administrarmos aquilo que Deus entregou. Mas essa noite, o Senhor Ele está nos entregando aqui uma maturidade espiritual para discernirmos as bênçãos que Deus vai liberar para nós. Então não tenha medo da maturidade. De repente alguém está aqui perguntando: mas poxa, eu sou tão vivido, eu tenho tanta experiência. Mas as experiências, ela passa por um coração ensinável. Então o tempo de cargo não faz ninguém maduro espiritual. O que faz maduro espiritual é eu ter um coração ensinável, sempre disposto a aprender, sempre disposto a fazer, sempre disposto a entregar, sempre disposto a realizar. Por mais que eu não tenha habilidade, mas só do meu coração estar disposto, disponível, você já está no caminho para nós atingirmos a maturidade espiritual. A autoridade espiritual, ela requer, antes do líder, eu preciso ser servo. A maturidade espiritual me faz entender isso, que mais que eu seja líder oficializado, eu não deixo de ter um coração em servir as pessoas. Tem pessoas que, aqui não, mas tem igrejas aí fora, que a pessoa, quando atinge a liderança, ela não quer mais servir ninguém. Ela só quer sentar à mesa e ser servido. Mas nós não. Nós entendemos que a maturidade de um líder, ela passa pelo coração também em servir. Certa vez, os discípulos estavam a questionar Jesus: quem é o maior, quem é o maior, quem é o maior, quem é o mais perto, quem é o mais, quem é que faz, quem é que acontece. Jesus repreendeu os discípulos e falou, em grosseiras palavras aqui: é quem serve. O maior é quem serve. O maior não é aquele que é servido. O maior é aquele que tem um coração para servir ao próximo. Então aqui vai uma palavra pastoral para você. Aquilo que Deus vai te entregar é para que pessoas ao seu redor também se utilizem, usufruam daquilo que Deus vai entregar nas suas mãos. Porque a bênção de Deus, ela seria muito minimista se a bênção parasse em nós. Mas não. Deus quer que a bênção que Ele vai te entregar passe também por outras pessoas. Então, quando eu entendo que eu preciso, verso 13, que eu preciso esquecer-me das coisas para trás ficam, e avançando para a que estão adiante de mim. Só avança para as coisas que estão adiante quem tem a maturidade para deixar para trás aquilo que passou. Deus não quer ninguém aqui preso ao passado. Deus não quer ninguém aqui preso ao que passou. Deus quer que você se organize no presente, creia que Ele é poderoso para fazer aquilo que você espera que Ele faça. Mas como é que o novo vai vir se eu ainda estou preso lá atrás? Hoje é uma chave que precisa ser virada na minha e na sua vida de maturidade espiritual. É quando eu tenho a capacidade de entender que aquilo que passou não é maior do que aquilo que eu ainda vou conquistar no Senhor. Então, de repente, você teve meses frustrantes, ou então você teve uma semana passada frustrante, mas a semana que passou, ela não vai ser capaz de roubar aquilo que Deus já preparou para mim e para a sua vida. Alguém vai dizer assim: mas pastor Márcio, só gosta de profetizar,
só gosta de profetizar. É porque eu fui chamado para isso. Eu entendo que quando eu profetizo na sua vida, na minha casa vai acontecer também. Nós temos que parar com isso, esse ciúme bobo, de achar que, só acontece na vida do meu irmão, só acontece na vida do meu irmão, eu vou profetizar, porque senão ele vai andar de carro novo, eu vou continuar a pé, senão o irmão vai andar de avião, eu vou andar de bicicleta. Ei, meu irmão, quando você profetiza na vida do seu irmão, você está à porta de conquistar também aquilo que Deus já preparou para você. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Eu ouvi hoje, Guilherme, Evangelista Guilherme, eu vi hoje algo muito interessante. Existia um senhor de engenho e ele tinha um carrão muito bonito. De repente alguém já ouviu aqui essa história. Aí ele chega numa fazenda e vê um outro senhor de engenho decolando num avião super, num jato super atual. Aí ele fala assim: quem me dera se eu pudesse ter um avião desse. Aí, não obstante a isso, quando me ouve, diga amém. Não dorme não, que isso aqui é forte. Aí chegou um cara com um carro velho e olhou para esse que tinha um carro novo e falou assim: poxa, quem me dera se eu tivesse um carro novo como esse. Aí chegou um cara de bicicleta e olhou para esse cara com carro capenga e falou assim: poxa, quem me dera se eu pudesse ter um carrinho assim para poder andar. Aí, pastor Júlio, olha que interessante, chegou um cara de bicicleta e falou assim: poxa, quem me dera se eu tivesse um carrinho para poder andar. Aí chegou um cara a pé e falou assim: poxa, quem me dera ter uma bicicleta para eu poder andar. Aí chegou um outro cara, é que eu finalizo, com uma cadeira de roda, falando assim: poxa, quem pudera eu ter uma bicicleta velha para andar. Sabe o que eu aprendi com isso? Pode ser simples, pode ser engraçado, que nós temos que agradecer aquilo que nós já recebemos no Senhor. Não, aplauda aí para poder a irmã não ficar sozinha. Aplauda aí para poder a irmã não ficar no vácuo lá. Eu preciso, quando eu atinjo a maturidade espiritual, eu dou graças por aquilo que eu tenho. Eu não reclamo daquilo que me falta. Apóstolo Paulo vai dizer isso: aprendi a contentar-me com o que tenho, sem viver bem, sem viver mal, sem andar a pé, sem andar de carro. Essa semana eu estou andando. Essa semana, quando me ouve, diga amém. Essa semana eu estou andando a pé. Não, essa semana não, desde semana passada eu estou andando a pé. Meu carro está fazendo lá o mistério lá da marcha. Queimou o módulo. Obrigado, evangelista. Queimou o módulo. Aí eu estou andando, pastora Maria, de Uber. Eu ando de moto Uber. Eu ando a pé. Mas eu ando agradecendo a Deus, porque é livramento. De repente, eu de carro, poderia acontecer alguma coisa que eu nem imaginava. Mas quando Deus ele nos prova em alguma coisa, é porque Ele quer testar qual é o nível da nossa maturidade. Porque às vezes só queremos dar glória a Deus, como o pastor Macário falou, quando está tudo bem, quando está tudo dando certo. Eu faço um gol, eu dou bicicleta, eu faço isso, faço aquilo. Deus quer que você tenha um coração grato com aquilo que Ele já te entregou. Por que, pastor Marlon? Porque a gratidão, eu finalizo aqui, a gratidão é um espírito agradecido ao Senhor. Repita isso comigo: a gratidão. Não, está fraco, pobre, muito feio. Diga: a gratidão é um espírito agradecido ao Senhor. Então, nesses dias que restam para acabar o ano, aprenda que você vai conquistar o que Deus já liberou para você. Mas muito além do que Ele já liberou, é o nosso coração maduro para administrarmos aquilo que Deus está nos entregando.
Então, meu irmão, a maturidade espiritual, eu repito isso aqui para finalizar. A maturidade espiritual, ela não passa pelo tempo de igreja que eu tenho. Esquece isso. Ah, pastor, eu tenho 30 anos, 40 anos, eu tenho 2 anos de igreja. Esquece isso. A maturidade espiritual, nós vamos atingi-la quando eu tenho um coração ensinável e eu ser grato ao Senhor com aquilo que Ele já tem me entregado. Porque o nosso coração, querido Lucas, é muito disposto a reclamar pelo que falta, mas não temos coragem de agradecer por aquilo que nós temos. Então não seja como o cara do carro luxuoso, não seja como o cara do carro velho, não seja como o cara da bicicleta, não seja como o cara que estava a pé, porque Deus, Ele quer que o nosso coração esteja maduro para entender as circunstâncias que Ele vai nos levar. Porque deserto, o Macário falou aqui, deserto é só uma passagem. O vale aqui, ó, é só uma passagem. Eu não sei quais são os desertos que você está enfrentando esta semana já. Pastor, o pau está quebrando no meu deserto. O pau está quebrando no meu vale. Mas fica tranquilo, que isso faz parte do processo de amadurecimento, para que você possa conquistar, administrar, usufruir daquilo que Deus já liberou para nós. Então, meu irmão, minha irmã, tenha isso por certo. A tua maturidade espiritual não está atrelada se você canta, se você prega, se você ensina, se você é PhD Doc, se você é doutor em divindade, não. Eu e você atingimos a maturidade espiritual quando o nosso coração é ensinável, quando eu não sou rebelde, quando eu não sou alguém que fica contendendo, não. E quando eu entendo que aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, faz parte do projeto de Deus para a minha vida. Faça como o apóstolo Paulo. Eu vou fazer também como ele fez. Esquecendo das coisas que para trás fico. Aquilo que não acrescenta nada na minha vida, eu deixo para trás. Eu esqueço. Seja no relacionamento, seja na área espiritual, seja na área emocional, seja na área financeira, na área do trabalho. Se tem pessoas ou coisas que você precisa deixar pelo caminho para que você consiga chegar no alvo, não tenha medo de fazer isso, porque eu tenho a certeza que eu deixando as coisas para trás eu vou pegar um impulso muito grande para conquistar a bênção de Deus. Tem pessoas que estão presas, sabe por que não conquistou ainda? Porque está pegado àquilo que passou. Ei, meu irmão, o que Deus vai fazer na minha e na sua vida sempre será uma novidade de vida. Sempre será coisas novas. Por quê, pastor? Porque Deus é um Deus de coisas extraordinárias. Então, que esta pequena lição sirva para o nosso coração essa noite. Que Deus vai nos amadurecer para conquistarmos ainda mais o que Ele tem para nossas vidas. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família em nome de Jesus.